Vamos lá, gente, perguntas. Aqui, Dorival, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Muita gente apontou aquela vitória de 7-1 sobre o Tolima no Maracanã como uma melhor atuação sob seu comando e tudo mais, talvez pelo placar, muito expressivo. Mas vencer o Corinthians da maneira que o Flamengo venceu hoje, com tanta propriedade, atuação tão segura, talvez indique para você, não sei, o grau de maturidade que essa equipe já atingiu sob seu comando? Fizemos, sim, uma grande partida. Oi. Eu acho que nós temos que ter a consciência que fizemos, sim, uma grande partida. Foi uma partida importante, uma partida madura. Eu acho que dentro daquilo que nós treinamos e que nós exigimos, a equipe respondeu em todos os sentidos. Por quê? Porque você valoriza a posse de bola, mas, ao mesmo tempo, você não pode perder a agressividade. E, principalmente, os 3 jogadores de frente, quando estão agressivos em combate, você acaba filtrando essas jogadas e a defesa acaba sofrendo muito menos. Eu acho que isso tudo é fruto do trabalho e da dedicação que está existindo, do comprometimento de cada um que entre em continuar desenvolvendo e executando a função de quem estava. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. A equipe encontrou realmente uma maneira de jogar e que se sente bem, se sente confortável. Nós temos 2 dos melhores meios do futebol brasileiro na nossa equipe, e esses jogadores eles precisam estar com bola. Para que estejam com bola, um posicionamento adequado, uma retomada no momento certo, uma reação pós-perda, isso tudo nós temos que procurar ter. E mesmo com uma equipe como a do Corinthians, que é uma equipe muito difícil de ser batida, principalmente aqui dentro, eu acho que nós tivemos uma atuação, sim, madura, mas apenas uma atuação. Esse torneio ainda tem mais 90 minutos, um jogo que ele continua sendo perigoso e teremos que ter muito cuidado no jogo de volta dentro da nossa casa. Monique Danello, TNT Esportes. Na mesma linha da pergunta do Pedro, mas agora para o Arrascaeta, Arrascaeta, em determinado momento dessa temporada, o Flamengo era muito criticado por não conseguir vencer adversários da Série A ou adversários que brigassem com o Flamengo ali pelas primeiras posições ou pelas principais taças. E o Flamengo vem de vitórias muito contundentes, como foi com o Atlético na Copa do Brasil e agora hoje com o Corinthians. Eu queria que você falasse sobre esse processo de retomada. Tem uma espinha dorsal de jogadores que já se conheciam, peças novas que chegaram. O que foi fundamental para o time retomar essa confiança e apresentar atuações como a de hoje aqui? Sim, como você falou, a gente vem numa evolução muito boa. Trabalho do treinador, a gente entendeu muito rápido o que ele quis. Cada treinador tem sua forma de jogar. A gente, quando esteve com Paulo, não fizemos as coisas talvez como ele queria ou não deu certo, mas acontece no futebol, acontece em muitas equipes. E mais importante é isso, a gente nunca desacreditou da força da nossa equipe e fundamental foi todos os caras entender muito rápido o que o treinador, o grupo deles, trouxe a ideia nova e a gente está hoje colhendo os frutos do dia a dia. Dorival, o Flamengo venceu com uma autoridade tão grande que a gente termina o jogo pensando que vai ser muito, muito, muito difícil o Corinthians ter qualquer chance de reverter o placar no Maracanã. Como é o trabalho do treinador numa semana como essa, que você abre uma vantagem muito grande e passa uma impressão para todos que a classificação está garantida, sendo que ela ainda não está garantida? Para quem está no meio do futebol, vocês sabem muito bem que cada partida tem uma história, cada momento você tem que se responsabilizar ainda mais por aquilo que já foi alcançado. Não adianta acharem que já esteja definido. Nós, internamente, trabalhamos com essa perspectiva, porque ela não é verdadeira, ela não é correta. Nós estaremos enfrentando uma equipe que é vice
vice-líder do Campeonato Brasileiro, uma equipe que é muito difícil de ser batida, uma equipe que tem muitas qualidades, uma equipe perigosa, uma equipe que ela é guerreira, e futebol prega peças. Então, nós temos que tomar muito cuidado, muita atenção, uma determinação ainda maior e uma preparação mais do que necessária para um jogo complicadíssimo na semana que vem. Não tem nada decidido, não. Nós não podemos trabalhar dessa forma. E nós temos que ter a consciência que, se bobearmos, nós corremos um risco muito grande. Agora, é natural que o que a equipe jogou, todos já dirão, está resolvida a situação. Mas nós sabemos que não é assim. Nós que estamos nesse meio, nós sabemos que o céu e o inferno no futebol tem só um palmo de distância, não mais que isso. Dorival, boa noite aqui no meio, Raíza Simplício da Gol. Quando você chegou nos primeiros jogos, né, você falava muito sobre o momento da equipe, que era um momento de resgatar a confiança, de entender o que estava acontecendo, que os resultados não vinham, o desempenho era ruim. Hoje, o Flamengo vem numa crescente muito boa, né? Muitas vitórias seguidas, grandes atuações como essa aqui na Arena Corinthians. O momento é outro. Hoje, Dorival, o Flamengo, a gente pode dizer que briga forte pelos 3 títulos que disputa ainda nessa temporada? Olha, eu acho que o momento está começando a se consolidar. Ele ainda não é outro. Vai depender muito da nossa postura, da nossa reação daqui para frente. O que o Arrascaeta falou é uma coisa interessante e importante. Se não acreditam naquilo que está sendo passado e desenvolvido pelo treinador, você acaba ficando no meio do caminho. Eu fico muito satisfeito porque todos os comportamentos pedidos, todos os posicionamentos que são necessários, toda a agressividade, isso tudo foi sendo trabalhado aos poucos, isso tudo está começando a gerar resultados. Eles estão vendo que atuações dentro daquilo que está sendo trabalhado, está sendo pedido, solicitado, e que eles estão fazendo com dedicação e com muita determinação, acabam revertendo um processo e começam a gerar boas perspectivas. Nós temos um Campeonato Brasileiro de recuperação. Nós estávamos na 13ª ou 4ª posição, não me lembro bem, e estamos começando a buscar alguma coisa melhor. Nos 2 campeonatos seguintes, nós temos reais chances, naturalmente, mas nós temos que ter a consciência que serão jogos muito complicados, com o Atlético lá fora e com o Corinthians semana que vem, dentro da nossa casa. Todo cuidado é pouco, tudo em aberto, disputas aí com certeza muito francas. Agora, são grandes equipes que se respeitam, que sabem do potencial e da capacidade de cada uma, e eu não tenho dúvidas que teremos novamente aí 2 grandes jogos que definirão a equipe que passará às fases seguintes. Aqui, boa noite, senhores. Arrascaeta, por que vocês compraram a ideia do Dorival? E, Dorival, como fazer, o que você fez para esses caras comprarem a sua ideia? Olha, a gente estava num momento difícil, né? Ele chegou num momento complicado. Um time nosso, pela qualidade que tem, sempre tem que estar brigando por coisas importantes. O vestiário nosso, com certeza, é muito bom, mas precisamos de um cara que viera e voltasse a dar essa força para nós. Então, como falei, no dia a dia a gente começou a acreditar nas coisas que o treinador passou e aos poucos fomos evoluindo. Com certeza, quando você ganha, o ambiente vai ficando ainda melhor e a gente está em uma fase crescente e temos que continuar no mesmo jeito que a gente chegou até aqui. Eu acho que quando você assume o comando de uma equipe, primeiro você tem que buscar um norte para essa equipe. Isso que eu falo, eu quero tirar aqui, nada do que eu fale, eu vá fazer uma comparação em relação ao trabalho anterior. Eu quero deixar bem claro isso, porque tudo que você, de repente, fale aqui, farão uma abordagem em relação ao trabalho anterior. Não, eu respeito todo o trabalho, toda a condição, toda a situação que é apresentada. Quando você assume um clube, você tem consciência daquilo que está assumindo, do momento que a equipe esteja vivendo, daquilo que você tem a necessidade de fazer.
Então, eu respeito muito aqueles que aqui estavam, e nada é de uma maneira comparativa. Você tem uma ideia, você tem um norte. Você dá esse norte aos jogadores. Você mostra isso em vídeos, em mensagens, em movimentos, e, ao mesmo tempo, você trabalha isso no campo, no dia a dia. Esse é o trabalho tático, o trabalho do dia a dia. É natural que, um campeonato maluco como o que nós estamos, as dificuldades em se trabalhar uma equipe, elas são muito grandes, e vocês sabem muito bem disso. Mas todo o tempo possível ele é aproveitado nesse sentido, em fazermos trabalhos posicionais, táticos, para que os jogadores assimilem aquilo que você deseja. E eles perceberam que tinha coisas muito positivas. Ajustes nós fizemos, naturalmente, no posicionamento de um e de outro, principalmente no do Arrascaeta, que é um atleta de altíssimo nível, e que, se jogar da maneira como vem jogando, se sentindo como ele tem sentido com o passar dos jogos, eu não tenho dúvidas que ainda coisas muito boas acontecerão, e da forma como isso vem sendo construído, todos os jogadores participando dessa reconstrução, acaba acontecendo de uma maneira muito mais clara e direta pela capacidade e qualidades que a nossa equipe possui. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto. Nós abordamos todos os aspectos possíveis para que buscássemos uma melhora. E isso, graças a Deus, vem acontecendo. Eles vêm acreditando, as coisas vão se abrindo e de repente, voltemos a ter aí atuações como as que nós estamos apresentando. Espero que mantenhamos tudo isso, porque a essência do futebol é um futebol bem jogado, é um futebol competitivo, é um futebol agressivo, como tem acontecido com o Flamengo, que, independente de quem vá a campo, tem mantido a mesma postura, a mesma determinação e a mesma busca por grandes resultados. Dorival, boa noite aqui atrás. Queria que você falasse um pouquinho dessa entrada gradativa que você tem promovido do Vidal. O que você está pensando para ele, esse posicionamento que você colocou ele nesses 2 últimos jogos, esse posicionamento que você pretende nessa entrada dele no time? Olha, é um jogador que pode jogar tanto como um 5, né, um volante, assim como também a função que ele jogou praticamente a carreira dele toda, né, como um segundo homem, que tanto pode ser pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. É um jogador que tem um ótimo passe, uma mobilidade, movimentação constante, frequente, está sempre participando da maioria das ações, e isso tem sido importante, porque a qualidade do passe dele é muito boa, e acaba acaba qualificando a nossa iniciação, mesmo a nossa transição, porque as ligações, quando chegam no pé dele, sempre saem ou fluem de uma maneira muito clara, muito nítida e limpa, dando uma dinâmica ainda maior a uma equipe que já é rápida por natureza. Última pergunta aqui. Boa noite, Dorival. Luciana Zogarbi, Rádio Roquete Pinto. Ainda em cima dessa questão da entrada do Vidal, você hoje optou pela saída do João Gomes, muito por conta do posicionamento. O Thiago Maia já estava amarelado, apesar disso. Queria saber de você como você vê a possibilidade de jogar com o João Gomes também, junto com o Vidal. É uma possibilidade real, ela existe. O João, em muitos momentos, jogou também como volante, tendo um segundo homem ao seu lado. Já foi o Everton, já foi o Vitor. Não vejo problema nenhum. Tudo é uma questão de momento. Eu só senti que o João deu uma sufocada naquele instante, por estar fazendo uma função ali importante. O Vidal entrou, assentou um pouco mais a equipe. O Thiago, mesmo com cartão, vinha mantendo um posicionamento tranquilo, equilibrado, não vinha necessitando de muitas disputas, e com isso, então, não tivemos a necessidade de alterar um jogador que vinha muito bem posicionado, que estava muito bem postado em campo e que estava dando uma segurança ainda maior. Por isso a alteração, mas isso não quer dizer que não tenham condições de estarem juntos em qualquer momento. Obrigado, Arrascaeta, Dorival, boa noite a todos.